Olá, alunos do sexto ano. Vamos continuar, com nossas aulas. Me chamo Pedro Arthur e vamos falar sobre as relações dos povos indígenas com os colonizadores que vieram da Europa. E por que relação do povo indígena com os colonos e não o contrário? Porque a gente quer ver a história pela ótica dos índios e não dos colonizadores. Por que isso? Porque durante muito tempo a história foi escrita pela perspectiva deles, dos povos que vieram colonizar os índios. E a gente quer perceber, quer entender que os índios também foram seres atuantes nesse período, que eles tinham sua própria cultura, sua agência, seu modo de agir. E eles tomavam atitudes também. Eles eram vistos na história, são vistos às vezes também, como apenas guerreiros ou suportes para obter algo, ou personagens secundários da história. Mas não, eles também tinham suas tomadas de decisões e eles têm a sua própria história. Bom, os indígenas eles tiveram contato com vários tipos de colonizadores. Dentre eles, um importante são os senhores de engenho. O senhor de engenho, quem é o senhor de engenho? Eram pessoas da monarquia, da nobreza, que vinham para o Brasil com o intuito de explorar a terra, de explorar as riquezas do Brasil. Em especial, eles plantavam a cana-de-açúcar, faziam canaviais de cana-de-açúcar, para obter, através da moenda, aqui você vê nessa ilustração aqui, nessa pintura, obter o açúcar. E por que o açúcar era importante? Porque o açúcar era um artigo de luxo nesse período. Assim como para o Brasil, eu falei na última aula, o açúcar era um artigo de luxo, muito valorizado pela nobreza da Europa. Não era como hoje em dia que você compra um pacote de açúcar baratinho, por R$ 3. Não, o açúcar era uma coisa muito cara, muito valorizada, muito rara. Então o que? Eles plantavam a cana-de-açúcar e utilizavam de trabalho escravo. Aqui você pode ver nessa ilustração que são escravos negros, mas eles também utilizavam a escravatura indígena. Desde o começo do período colonial, os indígenas foram escravizados, né? Agora, eles não eram tão utilizados como escravos porque muitos deles morriam, seja de desgosto por estar trabalhando de forma escrava, que era uma coisa totalmente fora da cultura deles, ou também pela mortandade que teve devido a doenças. Muitos foram contaminados com sarampo e varíola depois de terem contato com os europeus que vieram, do outro continente. E os senhores de engenho, eles tinham esse ambiente que era a casa grande, que era onde eles moravam com a família deles, um ambiente cheio de cômodos e escravos que faziam tudo para eles. E nesse ambiente também tinha a senzala, que era onde moravam os escravos, tinha também uma pequena capela, tinha um curral, que era onde ficavam os animais. E esse senhor de engenho estava nessa disputa também para conseguir índios para serem escravos nas suas fazendas. Eram pessoas de grande proeminência na região, normalmente, por ser essa figura autoritária de uma espécie de coronel do começo do período colonial, que possuía vários escravos. Bom, também teve contato com os índios, os fazendeiros de gado. E quem eram os fazendeiros de gado? Eram pessoas que também exploravam o território do Brasil, mas dessa vez explorando com criações de gado, criações de bois e vacas, para vender a carne, o couro, fazer artigos de couro. Essas pessoas também lucravam bastante utilizando o vasto território do Brasil. Eles também avançavam os sertões e os interiores do Brasil. Quando eu falo sertões e interiores, eu quero falar o quê? Essa área que não é o litoral, que no litoral foi onde os portugueses tiveram o primeiro contato com os índios, como eu falei na última aula, que eles tiveram contato com os povos Tupi e Tupinambá. No caso aqui, eles vão adentrando o território, as florestas que ainda não tinham sido habitadas por colonizadores, só por índios, que normalmente eram os índios tapuia, que eram índios
mais hostis à presença do estrangeiro. E eles criavam vastos territórios de gado e eles também utilizavam os índios como escravos. E também utilizavam índios contratados também, às vezes. No caso, esses contratados eram índios mamelucos. E quem é os mamelucos? Mameluco era chamado aquela pessoa que nascida de europeu e índio, a mistura dos dois. E existiam vários vaqueiros, pessoas que lidavam com isso, que eram mamelucos, chamados de mamelucos. Os indígenas também tiveram contato com os bandeirantes, e também chamados de sertanistas e paulistas. E quem são esses bandeirantes? Bandeirantes eram pessoas que adentravam também esse sertão, mas no caso eles iam realmente atrás de índios para capturá-los. Eles iam armados até os dentes, às vezes utilizando de mamelucos que tinham conhecimento do território, é, ou índios inimigos para poder aprisionar os índios da outra tribo. O intuito deles era capturar índios. Capturar índios para quê? Para poder vendê-los para senhores de gado, senhores de engenho, e obter lucros, né? Ou então levá-los para a Europa, né? Para mostrar os índios lá, lucrar também, mas o intuito dos bandeirantes em si era a captura de índios e foram responsáveis por matar muitos índios no período colonial. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como eram esses bandeirantes, assim, sempre assim, armados até os dentes, prontos para capturar índios. E aqui a gente tem essa pintura que mostra ele se envaidecendo, se engrandecendo, uma figura de um bandeirante posando, né, na frente da sua captura, dos índios. Como se fosse a foto de um pescador quando tira foto do lado do peixe, ou um caçador que tira foto perto da sua presa. Assim ele aparecia na frente posando para sua pintura, né? Se engrandecendo na frente da captura dos índios. E aqui os índios atrás como presas. Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo de um protesto. Porque aqui a gente tem o exemplo de uma estátua homenageando, acredite se quiser, um bandeirante. E essa não é a única, existem outras estátuas assim. E essas figuras, né, sanguinolentas que eu falei anteriormente, que capturavam índios, matavam índios, ainda recebem homenagens no Brasil. E existem homenagens para eles, essas estátuas. E aqui foi alvo de um protesto, né? Colocaram essas caveiras próximas à estátua, demonstrando, né, que essa imagem é um monumento que engrandece, que elogia um ser humano que auxiliou ao massacre dos índios no Brasil, né? Então é uma coisa bem complicada existir ainda esses monumentos engrandecendo assassinos, né, de índios. Outro importante personagem que teve contato com os povos indígenas foram os jesuítas, que eram padres que vieram para a colonização também, junto com os portugueses. Esses padres eles eram pertencentes a uma ordem chamada Companhia de Jesus. Eles tinham como intuito realizar missões, eram missões de evangelização. Eles vinham para o Brasil justamente para ensinar, entre aspas, os índios, ensinar a cultura deles, né? A cultura europeia que eles acreditavam que era a cultura mais correta, mais certa que existia. E não a cultura dos indígenas, né? No caso, eles tinham o intuito de ensinar o português, ensinar a ler e escrever, dependendo de onde fosse, mas principalmente ensinar a doutrina da Igreja Católica, ensinar o cristianismo. Os jesuítas também chegaram a criar algo que é chamado de aldeamento,
que, ao contrário do que você pode ver aqui nessa imagem que mostra a planta de uma tribo, onde eles se organizavam da maneira deles, com as suas rocas, próximo às plantas, à floresta. O aldeamento não, o aldeamento era um local padronizado, um local frio, né? Um local sem nenhuma característica do povo indígena. Era um local que era um acampamento mesmo, que era feito justamente para tornar esses índios europeus, tentar transformá-los em pessoas que falavam português e que tinham uma religião cristã. E esse aldeamento uniam índios de várias etnias, tribos, índios até rivais que nunca se toleraram e se encontravam nesses aldeamentos. E isso era péssimo, porque era uma imposição cultural, né? Para os índios era terrível, era como se matasse a cultura deles. Eles não se sentiam bem nesses ambientes, né? Eles ficavam porque era o jeito muitas vezes. Bom, essa foi a segunda aula, né? E nos encontramos na próxima.